sejam bem-vindos a mais uma quarta compartilhada aqui no nosso canal do Santa Úrsula. Eu sou Sandra Toledo, diretora-geral aqui do Colégio Santa Úrsula, e hoje nós vamos ter um convidado muito especial para conversar aqui conosco sobre a aprendizagem e principalmente sobre o ensino híbrido. Então eu convido aqui para conversar o professor José Moran. Vou apresentar José Moran. Ele é doutor em comunicação pela USP, professor, pesquisador, conferencista, autor de diversos livros, né, co-criador da Escola do Futuro da USP e também um designer de ecossistemas inovadores na educação, metodologias ativas e modelos híbridos, competências humanas e digitais. Mas eu acho que o professor Moran é, acima de tudo, um apaixonado pela educação e um apaixonado por inovação. Se eu acho que tem alguém que mais conhece de inovação aqui nesse país, professor José Moran, é o senhor, e é uma honra estar aqui conversando nesse momento. E eu convido também nosso coordenador geral, Heitor Filho, para esse bate-papo aqui informal. Primeiro, desejar um bom dia para o professor Moran, para vocês que estão assistindo, né? Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Como Sandra já falou, para a gente é uma expectativa muito grande ter o prazer de compartilhar nesse momento, nas quartas compartilhadas, né? Ter a presença do professor José Moran. É um sinônimo de inovação no momento que a gente precisa realmente disso. Eu acho que o senhor é um símbolo nosso. O senhor pode falar um pouco sobre essa sua trajetória rapidamente? Tá bom. Bem-vindos aí, tanto a professora Sandra, Heitor, professores do Colégio Santa Úrsula, quem estiver assistindo depois e quando quiser, porque se fica no YouTube, enfim, na hora que vocês estiverem em contato. Eu sou um professor, sou um colega de vocês, um pouco mais sênior ou idoso, que nasci na Espanha, mas vivi desde os 20 anos, a maior parte do meu tempo aqui no Brasil, e fui me orientando aos poucos para a educação mais superior. Eu tenho atuado mais no ensino superior, mas também tenho desenvolvido projetos com escolas e trabalhei com crianças assim há muito tempo, e foi com elas que aprendi que a aprendizagem ativa ela era fundamental. Os estudantes sempre são inquietos, eles não têm muita paciência, não querem muito trololó, e eles me diziam: professor, ok, é legal seus textos, seus materiais, mas por que a gente não faz? E foi aí que eles me mostraram que o fazer para eles é a condição quase que assim de engajamento importante para eles poderem aprender. Então, a partir do fazer, da vontade deles fazer, é que fui construindo questões, colocando materiais, usando as tecnologias que eram possíveis, e daí veio aprender ativamente, e todo o trabalho com metodologias ativas que depois eu fui aprendendo, foi com crianças assim como as que vocês têm, quando não tínhamos tantas tecnologias, mas já eles queriam aprender desse jeito, e nós é que estamos insistindo em fazer na contramão. Nós queremos primeiro dar tudo mastigado, tudo pronto, num PowerPoint, tudo materiais, tudo fechadinho, planejamento todo certinho. Não dá. Isso aí pede uma outra configuração. Quer dizer, não podemos ser nós só que pensamos para eles. Aí vem outro lado agora, que é e como fazer isso com todos os recursos que há hoje, como fazer isso num ano e pouco em que não estamos tão presencialmente, estamos muito mais no remoto do que presencialmente. Então é um outro desafio, e sobre isso que eu espero assim, conversar com vocês. Verdade, professor. Contextualizando um pouco a nossa realidade, nós somos uma escola que trabalhamos desde o ensino infantil até o ensino médio, né? Então, assim como todas as escolas do país, não só do país, do mundo, né, fomos pegos de surpresa, mas no nosso tocante, o país já apresenta grandes dificuldades, né, grandes obstáculos a serem vencidos na educação. E, assim como todas as outras instituições, também tivemos esses obstáculos, e assim, acredito
acredito que saímos também com muitos ganhos, né? Desde março do ano passado que estamos trabalhando, hoje já em um novo formato, mas o ano de 2020 para nós foi totalmente remoto, né? Então, para o colégio se adequar a essas novas tecnologias, para o colégio poder incorporar dentro de sua prática de uma forma orgânica essas vivências, nos trouxe bastante dificuldade, mas também nos trouxe muito ganho, muito acerto. Eu acho que nós temos hoje, nós crescemos muito em termos da própria metodologia, né, que se aplica na educação, as metodologias ativas. A gente estava conversando um pouco antes da live e a gente colocando como a escola conseguiu se moldar e como a escola ainda tem muito por vencer. Eu estava lendo um artigo do senhor em que o senhor fala sobre ensino híbrido, emergência ou tendência, né? E o senhor, nesse artigo, o senhor faz uma fala, né, que eu não vou ler aqui. No ano mais extraordinário de nossas vidas, começamos nas escolas, na sala de aula presencial. Depois fomos empurrados para o ensino remoto possível e estamos no processo de retorno, testando diversos formatos de modelos híbridos. Então, o que é que eu queria ouvir do senhor? Como é que o senhor percebeu o ano de 2020 e como é que o senhor percebe a educação em nosso país? Quais os nossos desafios de agora em diante, professor? Olha, o que eu tenho percebido é que, e venho acompanhando nesses últimos anos em que eu me dedico à inovação mais diretamente, a acompanhar professores, gestores, como atualizar o currículo, as metodologias, as estratégias, as formas de avaliar, a implementação de plataformas e aplicativos, como usar tudo isso de uma forma integrada. Isso já vinha antes da pandemia, numa boa parte das escolas e também no ensino superior, mas realmente no ano passado foi assim. Ao termos que ir no remoto, muitos tiveram que aprender pela primeira vez a como ensinar nesses ambientes, porque eles tinham o conforto do espaço da sala de aula ainda e não abriam mão, e sabemos da importância dele, mas tivemos que aprender. Dentro de um contexto muito desigual. Eu conheço bem Maceió, é uma cidade que eu adoro, e sei onde onde o colégio fica, mas eu sei como uma parte das famílias dos estudantes tem acesso, e bem perto de vocês tem muitos que têm dificuldades, que têm carências. Então, os professores fizeram nesse ano um imersivo. Eles aprenderam um pouco na marra, um pouco na prática, olhando para os demais, como engajar os estudantes, os que tinham acesso e os que não tinham, usando plataformas digitais ou analógicas, levando materiais impressos, muitas vezes assim, para casa, os pais buscando no colégio, enfim, cada um teve sua realidade, mas o importante é que muitos aprenderam a não ficar só falando, a engajar os estudantes em desafios, em que os estudantes pesquisassem, resolvessem problemas, compartilhassem práticas, fizessem em casa uma aprendizagem muito mais experiencial, e depois postando isso em murais digitais ou enviando pelo WhatsApp. Aí depende de cada situação, ou criando vídeos que contavam um pouco seus projetos e colocando no Flipgrid. Avançamos muito na possibilidade de ver que podemos aprender na sala de aula e podemos aprender remotamente onde nós quisermos, e isso vai impactar daqui para frente os modelos mentais, assim, de pensar que a aprendizagem é um processo muito rico, muito abrangente, é dinâmico, é flexível, e uma vez que você está motivado, e aí está o ponto fundamental das crianças estarem motivadas, dos jovens também, eles podem aprender quando estão junto com a gente, quando estão sozinhos, podem aprender
dentro e fora da escola, podem aprender no seu ritmo e ao mesmo tempo em projetos extremamente colaborativos e participativos, e podem aprender quando a gente os orienta através de projetos de tutoria e de mentoria. É fantástico essas possibilidades, e agora vamos ter que ir desenhando uma escola bem mais aberta do que antes. Pois é, professor Moran, mas aproveitando justamente isso que o senhor vem falando, a gente tem chamado essa situação que a gente está vivendo hoje no Brasil de ensino híbrido, né? Mas eu acho que é preciso que a gente conceitue um pouco o que é o ensino híbrido, né, e entenda, porque assim como a gente no início, lá em março, começou a chamar de educação à distância o que não era, né, o ensino remoto, e virou ensino remoto emergencial, então agora a gente tem o ensino híbrido, que é uma tradução, né, que a gente tem para o inglês, do blended learning, que o blended seria talvez melhor traduzido aí como um ensino misturado, mas acho que talvez não fique muito, poeticamente falando assim, não fique muito bem, né, como tradução. E aí a gente trouxe esse híbrido aí para... O blended learning, a tradução seria aprendizagem híbrida. Nós traduzimos por ensino, focando mais o papel docente. Na verdade, é a aprendizagem que deveríamos focar, aprendizagem híbrida ou uma educação híbrida. Eu defendo. E que ele usa, né? E que ele usa exatamente o online com o presencial, as diferentes metodologias ativas, numa combinação aí a favor de uma aprendizagem ativa, né? Então, se você estar, por exemplo, assistindo aula em casa, um grupo em casa e outro grupo no colégio, como muitas vezes a gente vem ouvindo aí as pessoas chamarem isso de ensino híbrido, está muito distante de ser o que o ensino híbrido realmente tem, que é muito rico, né? E muito, acho que e até já, digamos, bastante antigo, né? Só não com as tecnologias, né? E é uma dificuldade a gente ver justamente por que essa aprendizagem demora tanto para ser adotada pelas escolas, né? A gente sabe que um dos desafios é a formação dos professores, né? Mas quais são os outros desafios que o senhor enxerga, assim, na adoção do ensino híbrido mesmo e das metodologias ativas dentro das escolas aqui no Brasil? Sandra, são tantas questões. Primeiro, partindo desse conceito de híbrido, não nos prendamos a um conceito assim estrito. Híbridos, a própria palavra diz misturar. Ok, vamos misturar espaços presenciais com espaços virtuais, digitais, online. Ok, isso é o básico. Mas também, se estamos no remoto, nós podemos misturar os tempos assíncronos, quando cada estudante está pesquisando e desenvolvendo um projeto mais pessoal, com tempos síncronos em que nos encontramos em grupos e no plenário. Eu chamo isso de híbrido, mas não é um modelo híbrido tradicional, senão significa uma forma de mistura no remoto que faz sentido. Então, esse conceito de híbrido, a gente não deve ficar no purismo de como foi trazido para o Brasil, talvez em 2014, 2015, pelo Instituto Christensen, que falava realmente de misturar os espaços presenciais com espaços online, trabalhar com rotação por estações, onde algumas fossem online. Tudo isso continua valendo, mas num Brasil tão desigual e com tantas realidades, as misturas são muito mais complexas. Então, você pode trabalhar, quando você trabalha com materiais digitais e plataformas, por exemplo, síncronas, como nós podemos estar agora, e também trabalhar com plataformas assíncronas e às vezes não digitais, dependendo do tipo de acesso e de realidade dos alunos, é também uma forma de hibridar, significa de misturar para atender alunos diferentes. Então, eu defendo um pouco esse conceito de educação híbrida flexível, que a gente adapte às possibilidades de cada um,
atender aos seus interesses, ao seu ritmo, às suas possibilidades tecnológicas, também do professor, que tem professores que estão lá na frente, que estão para ele já trabalhar com as metodologias ativas e o uso de plataformas é fácil, enquanto que para outros é um drama, é um sofrimento, a gente sabe disso. Então, o problema está aí em que temos, assim como temos alunos que são muito proativos e rápidos, temos alunos que são mais devagar, mais introvertidos, também os professores, tem aqueles que estão na frente e temos aqueles que temos que estar chamando, chacoalhando-os, formando-os, dando outro tipo de uma formação um pouco mais assim, específica para eles, para que eles não fiquem tão atrás. Porque esse é o problema que nós temos agora. Os líderes estão percebendo que tudo isso faz sentido. Uma parte dos pais já aceita melhor porque viram em casa que eles podiam aprender. Quando vocês têm bons professores, mas temos uma outra parte, tanto das famílias como dos docentes, que eles estão pouco satisfeitos com o híbrido. Eles estão só querendo voltar para a sala de aula como era e não querem incorporar muito do que estamos aprendendo. Então, há um problema primeiro de consenso. Vamos ter que chegar a um acordo. Vocês que são gestores sabem que às vezes vocês têm uma visão que é mais inspiradora, que está na frente, mas nem todos seguem vocês no mesmo ritmo. Então, esse alinhamento das expectativas, a formação, um pouco da mentalidade, mostrar novas práticas, isso é fundamental, senão a gente queria 2 escolas. Não, e justamente esse objetivo desses bate-papos com vocês é de formar essa comunidade, né, para uma compreensão também do que são essas práticas e que isso não fique só dentro dos muros da escola, né, que a gente possa trazer esse diálogo de uma forma mais ampla para a nossa comunidade como um todo, né. E acho que você tocou num ponto que eu acho que é muito importante, que é o engajamento, né, dos alunos na aprendizagem. Onde não tem engajamento, dificilmente vai acontecer a aprendizagem, né, e essas metodologias, assim, eu acho que fazem os alunos brilharem mais, né, se envolverem mais. Você vê, os pais, eu acho que agora tiveram uma experiência maior com seus filhos dentro de casa, estudando, e eles perceberam quanto é difícil os alunos se engajarem nas atividades escolares, na verdade, assim, quantos pais eu não ouvi o depoimento dizendo, meu Deus, como é que eu faço para botar esse menino para estudar? As escolas viraram, né, os professores viraram heróis, as escolas viraram assim, um espaço, mas engana-se quem acha que nós temos essa facilidade aqui na escola também. Não é fácil também para a escola, se você segue numa linha tradicional, de engajar esse aluno, né? E aí eu acho que a sua experiência aí com essas escolas inovadoras e com essas metodologias seria muito bem-vinda aqui no nosso diálogo. Olha, eu vejo que parece uma coisa simples de resolver, mas não é, porque a mentalidade que predomina ainda é olhar sempre para o professor como aquele que vai nos trazer tudo pronto, a informação, um pouco, ele vai dar as ordens e a gente fica executando tarefas. Então, esse modelo, que é um modelo meio vertical, ele está mudando no mundo em muitas atividades, mas na educação também, mas de uma forma desigual. Você tem alguns que já entenderam, já trabalham em uma escola mais horizontal, no sentido de professor mais próximo do aluno e o aluno também saindo daquela atitude de ficar esperando, professor, o que é para fazer? Isso aí, ok. Que exercício? Ok. Quando que tem que entregar? Esse modelo de esperar que o professor tome a iniciativa para tudo, ele não ajuda o aluno. É como o pai que faz tudo pelo filho, também dá tudo pronto, não deixa ele resolver problemas, não está preparando esse filho para a vida e para o mundo. Então, é por aí.
É verdade, professor. E a gente percebe também quando o senhor fala que é necessário que não só a escola, não só o gestor, mas também o professor e a comunidade se aproprie, né? E acredite realmente nesse modelo que se apresenta, né? A gente percebe o quê? Em um ano trabalhando nesse formato, hoje nós estamos com grupos que participam de nossas atividades presenciais, grupos que participam de atividades online, mas hoje nós temos uma credibilidade maior por parte da família nesse formato, mas nós tivemos grandes dificuldades, inclusive com instrumentos avaliativos no ano de 2020, como avaliar esse aluno, né, como você fazer a verificação do processo ensino-aprendizagem. Outro grande desafio que a gente precisa é quem trabalha na linha de frente com esse aluno, que é o professor. Então o professor precisa estar muito, o senhor coloca aí que existem níveis, né, ou seja, tem aquele professor que ele incorpora muito bem a tecnologia dentro de suas práticas, eu tenho aquele outro que tem uma resistência maior. A escola precisa estar preparada, e nós tivemos que fazer isso, né, preparada para formar esse professor, para trazer para dentro da prática desse professor metodologias, né, que favoreçam essa organização. A gente percebendo isso, e a gente percebendo que isso é um dos grandes desafios que não só a escola, mas também o gestor enfrenta, né, e o professor também enfrenta, a questão da formação, quais os outros desafios que o senhor percebe nesse cenário, que é um cenário muito favorável para essa prática, né? É um cenário muito favorável para você incorporar metodologias ativas a práticas digitais. Quais são, ao seu ver, os maiores desafios que a escola poderá enfrentar, né, e que a escola está enfrentando agora, professor? Os maiores desafios é transformar a escola num espaço muito aberto, muito participativo e muito acolhedor e empreendedor. Então, isso que é fácil de falar, isso parte primeiro de gestores que tenham essa liderança, essa visão, gestores com visão, e que encantem primeiro assim aqueles professores que já estão mais prontos. Vocês criam um núcleo, e também de pais que estão assim apoiando esse movimento, um núcleo de apoio a essa inovação, a essa mudança, que tem que liderar esse processo que começa pelas metodologias, mudar a forma de ensinar, mas depois mexe também um pouco na organização dos espaços presenciais e online, na forma de avaliar, um pouco como, né, trabalhar com alguns projetos que não sejam somente dentro de cada área de conhecimento, mas que sejam interáreas, interdisciplinas. Então, é um processo bastante assim, de detalhamento, de um pouco de etapas, para diminuir essa diferença e para sinalizar para onde vamos por etapas, porque não dá para fazer tudo de uma vez. Então, o papel da liderança é importante, de dizer para os professores e famílias: este é o nosso projeto, é o projeto da escola, nós estamos aqui e queremos chegar a ser uma escola muito mais realmente participativa e aberta e integrada com as famílias. É um processo que vai nos tomar um tempo, mas que é inevitável. Então, aos professores que têm dificuldades, dizer: gente, vocês têm oportunidades aqui, nós temos formações, nós temos workshops, mas você veja, tem uma série de formações que estão acontecendo aqui no Brasil, muitas gratuitas, que estão aí disponíveis, estão ao vivo, depois ficam nas plataformas digitais, no YouTube. Então, corram atrás, vejam como vocês podem melhorar um pouco aquilo que você já vem fazendo, aprender com os seus colegas, troquem mais essas experiências de sucesso que vocês têm e que colégios perto de vocês têm, para dizer para esse professor: olha, toma-te um tempo, mas não pode ser muito. Você não pode demorar, não pode dizer: não vou participar disso, isso não dá, eu fiz de outro jeito. Esse professor não vai servir para vocês daqui a um tempo. Ele tem que perceber que, pelo próprio bem e profissional dele, pessoal, ele tem que mudar.
porque não podemos criar duas escolas assim meio antagônicas, a escola tradicional só de cima para baixo e a outra que é mais democrática e participativa. Vocês têm que optar por um modelo, e se o modelo é esse segundo, os professores têm que se adequar a esse modelo e tem que ter um tempo de transição que não pode ser longo, para também os pais entenderem qual é a escola em que os filhos estão. Tem escolas que são tradicionais e fazem questão de se preparar para o Enem, de preparar para o vestibular, ok, são opções, os pais têm que saber disso, mas se a de vocês também quer avançar e quer propor um modelo que é mais adequado para que a criança e o jovem, desde o começo, ele seja realmente muito mais participativo, isso tem que estar claro, alinhado na teoria, mas também na prática pedagógica e também na visão dos pais. Então, não pode ficar só lá um pouco na filosofia da escola, dizer que é uma escola que trabalha, sei lá, por projetos e que o aluno participa e depois vir tudo meio de cima para baixo, o professor define tudo e acabou. Isso é um contrassenso. Então, são vocês que têm que liderar um processo assim, de atrair os outros professores, de sinalizar, de acompanhar, de dizer, professor, o que está fazendo diferente nesse semestre em relação ao anterior? Que tipo de práticas, de estratégias está usando, assim, está funcionando? Como estamos avaliando um pouco mais em tempo real, no sentido de checar se aquilo que estamos propondo faz sentido para os estudantes, não fazer a avaliação só na prova, lá bimestral ou depois, criar processos muito mais rápidos de checar, no fundo, esse feedback imediato, o que estamos propondo faz sentido, e de não só deixar a avaliação na mão do professor, ele é o responsável principal, mas a avaliação há muitas mãos, a avaliação do professor, o acompanhamento do que o aluno vai produzindo, através de, sei lá, de portfólios digitais, a avaliação às vezes de um aluno, um pouco da participação em grupos, e também a autoavaliação, como você se percebe aluno em cada momento. Tudo isso tem que ser levado em consideração e é uma mudança cultural bem ampla em relação ao que nós costumávamos fazer. Essa mudança. A gente não é muito favorecido de uma cultura do errar, né, professor Moran? Nas culturas do empreendedorismo, por exemplo, tem muita fala, né, erre rápido e corrija rápido, mas o erro não é considerado como algo a ser condenado. Ele faz parte desse processo. A gente precisaria talvez incorporar um pouco mais disso para aprender com o erro, não é errar por errar, mas aprender. Exatamente. E nós temos uma geração que já são praticamente todos nativos digitais, né? Os estudantes que temos no colégio todos já nasceram isso aí, porém eles ainda usam muita tecnologia no viés do entretenimento, né? E a gente ainda percebe, tanto dos alunos como dos professores e dos pais, um certo engessamento aí com essa ideia, esse viés muito forte da escola tradicional, né? E aí acho que já depois de tantos meses, né, que já estamos nesse cenário aí e que tivemos que realmente viver novas experiências e sair do emergencial para irmos nos aperfeiçoando, porque o que no início foi emergencial deixou de ser necessariamente emergencial e precisou ir melhorando, né? O habitual, a gente tem Exatamente, pois é uma rotinas mesmo no remoto, ou quando voltamos só 30% e uma parte fica em casa, são novas rotinas que estamos criando e são desenhos primeiro possíveis diante da situação real e aprendendo para depois disso, assim, quando estivermos um pouquinho mais já saindo da pandemia, ver como fazemos para que algo dessa flexibilidade possa ser aplicada, principalmente para os alunos os maiores. O ensino médio ele tem que ser muito mais híbrido, o aluno tem que ter um pouco mais de autonomia para escolher projetos, para escolher algumas áreas de interesse, não só preparar para
para o Enem. É claro que isso é uma meta e os pais estão preocupados. Enquanto o Enem não muda, vamos ter que saber fazer os simulados e dar conta do que nos vai ser cobrado, mas nós temos que estar preparando para a vida e além do Enem. E a vida é saber resolver problemas que são interdisciplinares, que são complexos, e em que não há uma pergunta exata que o problema vai ser resolvido só consultando o Google. Não, você tem que fazer pesquisa, tem que desenhar soluções e testá-las, como você falava. Essa aprendizagem que é muito diversa do que todos nós tivemos. Eu, como aluno e professor durante muitos anos, também fui convencional, até perceber que não dava certo. E daqui para frente, ainda com tantas possibilidades, quanto mais possibilidades tem, mais assim uma certa angústia fica. Se você fosse no supermercado, como havia por exemplo em países socialistas, só tinha uma marca de sabonete, pronto, você não tinha que escolher, era aquela marca. Mas quando você vai e tem dezenas de marcas, você fica um pouco perplexo, assim, qual é que leva? A mais barata é a da melhor marca. Você tem que fazer escolhas. Então hoje estamos com inúmeras possibilidades de fazer escolhas, o que é ótimo, mas também um pouco complicador, porque não temos só um roteiro de começa por aqui, faz assim, termina assim, avalia assim. Você pode fazer de várias formas, você pode trabalhar em sala de aula, trabalhar em laboratório físico, laboratório virtual, você pode trabalhar com pequenos grupos, com grupos grandes, você pode trabalhar com uma parte na sala de aula, outra parte no online, pode trabalhar isso sincronamente, pode trabalhar assincronamente, que estão fazendo atividades diferentes. Então, são tantas possibilidades que... A gente sair dessa ideia de educação única, daquele modelo tradicional onde todo mundo faz exatamente a mesma coisa, para você poder ofertar uma educação mais diversificada aí dentro do que você pode. Flexível, adaptada ao ritmo. Tem alunos que são rápidos, tem alunos que são lentos, tem alunos que têm mais interesse em área de ciências, outros em área de artes. Todos têm que conhecer um pouco dos fundamentos de tudo, mas as ênfases são diferentes. Então, um aluno professor, e a gente... Pode falar. A gente percebe aí que com o ensino online, né, esse aluno ele tem acesso ao conhecimento, ele tem acesso àqueles conteúdos programados de qualquer lugar. Esse ensino online necessariamente não é um ensino à distância, mas, ou seja, é aquele que está palpável, que ele consegue ser um pouco protagonista do seu tempo, do seu horário de fazer, do seu horário de estudo, né? Ou seja, nós durante essa nossa caminhada em 2020 tivemos várias experiências. Em alguns momentos, atividades assíncronas, e assim o aluno ele teria que realmente ser um pouco, digamos assim, equalizar o tempo, perceber qual o melhor momento do seu estudo, em que momento ele poderia responder, cada um vendo o seu tempo possível, né? E a gente percebe nessa organização qual seria, como professor, né, poderia interferir positivamente, qual o papel do professor nesse cenário, como o professor deve se apresentar em uma escola que promove, que privilegia que o aluno tenha um protagonismo em seu conhecimento. Veja, o professor ele tem vários papéis que sempre teve, mas agora um pouco diferentes. Por exemplo, ele é curador, que significa, entre tantas possibilidades de conteúdos, de temas, de materiais, de vídeos, ele trabalha alguns como mais importantes. E esse cuidar significa como você os organiza, os coloca, para que o aluno ele faça por sua conta uma parte. Quer dizer, você não precisa estar explicando um vídeo, o aluno sabe assistir um vídeo. Então, não só fique assistindo, que ele pode produzir a partir desse vídeo, como ele pode interagir. Então ele vai desenhando, tem um lado curador, o outro lado é desenhar as experiências que o aluno pode fazer sozinho no seu tempo. Aí vem a questão um pouco da personalização, que é dos dois lados, o professor escolhendo algumas coisas para o aluno fazer no seu ritmo, e o aluno também podendo fazer escolhas dentro disso que sejam cada vez mais amplas. Mas ele tem que pensar também no desenho de
de que projetos, de que atividades, que desafios, que materiais, materiais mais gamificados, o aluno pode fazer em grupo, porque aprender em grupo ele é fundamental. Ao mesmo tempo que você cultiva o individual, você trabalha projetos, por exemplo, entre alunos, e às vezes nem sempre os alunos do mesmo ano. Nós poderíamos misturar os alunos para alguns projetos com alunos de várias séries, de vários anos. Isso significa um currículo mais flexível, mas bem interessante para os estudantes poderem fazer isso. Outro papel do professor, que antes não era tão claro, é que ele não só prepara para uma prova, ele prepara para o projeto pessoal, profissional do aluno, projeto de vida, que significa isto aqui, matemática, tem a ver com o quê? Por que eu estudo tudo isso? Tem a ver com entender o cotidiano. Então, daí vem as atividades muito ligadas ao momento presente. Um professor, hoje, que vê que a inflação está aumentando, ele trabalha um pouco com certos cálculos, um pouco de porcentagens, de impacto disso aí na vida das pessoas. Vai misturando uma matemática ligada à vida, mas ao mesmo tempo o aluno tem que, por trás, tem que perceber o que eu estou aprendendo, para quê. Então, o professor, como alguém que orienta a partir de temas que são específicos, mas também a ideia do aluno que gosta de aprender, que aprende para ser uma pessoa que conhece, mas também que desenvolve competências humanas, que sabe se relacionar e que projeta um caminho, que ele depois vai se modificar ao longo da vida, mas também eu aprendo para ser uma pessoa melhor, para viver numa sociedade um pouco mais justa, para contribuir, para ser um cidadão um pouco mais colaborativo. Então, tudo isso são questões que a escola trabalha de forma muito interligada e que não é fácil juntar. Então, é um professor que ele tem que ser um pouco multitarefa, ele cuida de materiais, desenha experiências, faz essa mediação entre o individual, o grupal, ele orienta em alguns momentos, ele gerencia várias formas de avaliar. Às vezes ele trabalha sozinho, às vezes ele trabalha com outros colegas em alguns projetos. Ele está dentro de um espaço. Ele pode ser professor da Santa Úrsula e também ele participar num projeto com outros colegas em outras escolas públicas ou privadas, em que eles fazem um projeto interescolar, por exemplo, em áreas como a gente faz nessas Olimpíadas do Conhecimento ou ciências. Quer dizer, nós podemos criar tantas soluções, mas esse professor aberto, ele é que vai permanecer, é esse professor dos próximos anos, é um professor que tem que ser valorizado, estimulado, assim, para que ele goste de aprender, de planejar e tenha essa vivência, que o aluno perceba que é um professor que está aprendendo com a vida e aprendendo a ter uma vida interessante e que isso passa na relação pedagógica. Não é um professor burocrático que diz aqui tem o texto tal página qual, uma atividade. Não é um guarda de trânsito assim que ele vai dizendo passa aqui, agora passa você. Isso não nos serve mais. Então é um professor que é inspirador, no qual podemos confiar, que trabalha com ambientes de acolhimento e ao mesmo tempo ele sabe questionar e impulsionar. São essas pessoas que nós precisamos, gente, e isso se constrói, temos que ter paciência, mas são esses professores que vão realmente inspirar-nos daqui para frente e terão que dominar as metodologias, mas também as tecnologias, não para endeusá-las, mas porque estão aí, são no cotidiano, as digitais. Para a criança faz muito sentido, ele está jogando, sei lá, Minecraft, então aproveita esse jogo e tenta ver como a partir do jogo eu vou colocando alguns desafios
educacionais, algumas questões, que ele vá no jogo criando estratégias de aprendizagem ativa. Esse é o nosso papel, a partir de onde o aluno está. O senhor, um pouco antes aí na sua fala, falou desse professor, desse aluno que está acostumado com um professor que já entrega tudo pronto para ele, né? Então, assim, já é todo passo a passo, tudo que ele precisa fazer, que aquilo ali já está, como aquele pai, né, que também faz tudo para o seu filho, de certa forma, né? E aí eu sempre gosto de pensar que tem duas coisas que são muito danosas na nossa construção do nosso psicológico, né? Que é a superproteção e o abandono, né? Nem um lado nem o outro não funciona muito bem. Então, nem dá para a gente dar tudo, nem dá também para a gente deixar ao seu bel prazer, né, sem uma orientação. Então, eu acho que o nosso papel fundamental hoje é de encontrar esse meio termo, de ser esse professor, essa instituição que orienta, que planeja, que guia, que faz, que intermedia aí as conexões, que tem esse papel muito mais de um curador, de um orientador, de outros mentor, né, enfim, outras palavras que a gente pode adicionar, mas que não deixa de ser professor, mas não no sentido de ficar só professorando, né, no sentido ele é um aprendiz, ele é um aprendiz, o grande ganho do professor que está nesse movimento é que ele está evoluindo na relação com os estudantes. Ele não vai dar aula para dizer, nossa, que chato, vou repetir o mesmo. Não, ao contrário, eu vou aprender, porque cada proposta que eu faço, ela vai sendo modificada, e isso é bonito. É que há algo de planejamento previsto e planejamento depois modificado na prática, como a vida faz isso. Você faz um planejamento de uma viagem, mas depois há uma série de surpresas, há atrasos, há coisas que de repente você tem que gerenciar de uma forma diferente. Essa é a vida. Então, a aprendizagem que seja um pouco mais imprevisível, mas ao mesmo tempo orientada. Quer dizer, isso é muito legal, e é muito legal para o professor estar nesse movimento, porque ele o torna uma pessoa muito mais humana, aberta, ela é criativa, ela vai ter que empreender, tem que estar o tempo todo revendo se aquilo faz sentido. Então, dá trabalho, mas ao mesmo tempo isso é fundamental para criar uma vida como ela deve ser, uma vida interessante, humana, uma pessoa que sabe compreender também os demais, sabe dialogar, é humano, e ao mesmo tempo ele é provocador, é aquele que instiga, o professor que depois, quando o aluno faz um projeto bem legal, apoia, ok, dá até nota 10, mas sempre vai perguntar, e como poderia isso ser refeito? Se você começasse agora, o que faria diferente? O que você aprendeu que pode melhorar? Então, é um professor que de um lado acolhe, valoriza, de outro lado instiga, provoca. Então, é esse professor que nós precisamos, gente. E essa escola, né, também, né? Porque eu participei de um evento com o senhor em 2019, que o senhor falava de uma instituição, de uma rede na Espanha que fez uma transformação, né, aí nas suas práticas, e na qual os alunos, assim, era uma escola que entregava muitos bons resultados acadêmicos, mas que os alunos não eram felizes, né? E aí essa escola passou por um processo aí de se reinventar. O Projeto Horizonte 2020. E assim, você fazer esse aluno querer segunda-feira acordar com vontade de ir para a escola. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Temos alunos que têm vontade de estar aqui no espaço da escola, né? Temos professores que têm vontade também, claro. Professores também têm vontade de estar aqui nesse espaço, né? Porque ele vai ter um dia desafiador, um dia de interações, um dia enriquecedor para ele também, né? Então, acho que esse é um grande desafio aqui, é aquela história, eu tenho um sonho, né? Então, se a gente pode sempre pensar que a gente ainda não está lá, mas a gente pode sempre pensar onde a gente quer chegar, na verdade. Eu aí lhe convido aí para suas... Primeiro, eu agradeço enormemente, porque é uma grande honra e um grande prazer estar conversando aqui com o senhor. Já o convido aí para suas considerações
considerações finais, porque sabemos que o senhor também tem um compromisso aí logo de imediato. E mais uma vez, muito obrigada em ter aceitado. Agradecer também, né, a participação do professor. Assim, para a gente é uma aula, professor, um prazer imenso a gente estar conversando, ouvindo tanta experiência, uma pessoa, um pensador, um pesquisador inovador na área da educação, porque o senhor há mais de 30 anos, o senhor já pesquisava a educação nesse formato que a gente está vivenciando de forma tão ampla, né? Então agradecemos muito, né? Por favor, suas considerações, professor. Olha, eu agradeço primeiro, eu agradeço o convite, agradeço estar com vocês, aprendo muito nessa troca, em checar, eu também checo, digo, o que falo faz sentido, as perguntas que me dão, me colocam. Então, é esse processo em que todos estamos aprendendo, isso é muito legal. Eu realmente tive essa preocupação, pelo menos uns 30 anos atrás, de começar a pensar, quando a escola estiver conectada, quando tudo isso que estava começando, que a internet, que lá na USP chegou vários anos antes do que na sociedade. Eu tive uns 7 anos antes, entre 88 e 95, que chequei assim, as possibilidades de isso aqui vai mexer muito com a escola. Aí vem essa ideia de criar projetos de pesquisa, e com os estudantes da época de mestrado, doutorado, a ideia de pensar a escola do futuro. É claro que eram sonhos, só que a gente imaginava que em uns 15, 20 anos essa escola estivesse pronta, e na verdade passaram 30 e estamos discutindo ainda muitas dessas questões. Por quê? Mudar todo esse processo é lento, a mudança de mentalidade social de uma sociedade, ela é demorada, é contraditória, tem grupos que estão lá na frente, tem grupos que pensam assim, de forma muito defensiva, é normal, então, ok, mas o que nós percebemos, principalmente nesse último ano, é que a escola pode dar grandes passos, podemos avançar muito, e esse alinhamento é necessário agora para dizer para os pais que estamos vivendo num mundo que cada vez será mais desafiador, um mundo em que as tecnologias mais inteligentes estão fazendo tudo, estão criando roteiros, estão substituindo, as máquinas vão ficando cada vez mais inteligentes, entre aspas, quer dizer, o que sobra para nós é sermos pessoas criativas, humanas, porque se não formos por aí, boa parte do ensino vai ser ensino por aplicativos, ensino por robôs, a parte do ensino vai ser resolvida de outro jeito. Agora, a parte da aprendizagem humana, ativa, criativa, empreendedora, é do ser humano, é isso que nos torna humanos. Então, o que estamos propondo faz sentido para o mundo de hoje, torná-lo menos desigual. Isso tem que chegar à escola pública também, à periferia, aos mais pobres. Não podemos criar uma escola só para alguns, mais avançada, e uma escola tradicional para os demais. Temos que juntar todos, estamos convivendo no mesmo espaço, no mesmo mundo. Essa desigualdade dói. Eu não posso ter uma escola que usa o Zoom e o Meeting facilmente e ter outras em que isso é um sonho, que não tem, porque não tem. Então, e nós estamos falando aí num estado, na Alagoas, como outros, em que esta desigualdade é muito grande, mas não é só vocês, em todo o Brasil a educação pode ser um espaço assim de diminuição das desigualdades também humanas, de aproximação, de encontro. A escola é encontro, dizia Paulo Freire, encontro entre pessoas que querem transformar suas vidas. Então, eu desejo que vocês continuem nesse processo, sei que não é fácil, mas que passo a passo consigamos encantar a todos, assim, e chamar a todos os docentes, aos coordenadores, aos estudantes e às famílias também, que o projeto é comum, estamos preocupados na educação de cada um dos filhos deles, mas ao mesmo tempo de educação social, de fazer com que tenha impacto isso na vida dos estudantes, mas também na vida da cidade de Maceió, na vida também de Alagoas, enfim, do Nordeste e do Brasil.
Então, que a gente possa trazer um pouco do service learning, né? A gente falou muito de metodologias ativas, mas eu acho que é alguma coisa que também faz muito sentido no nosso mundo contemporâneo, é a gente pensar um pouquinho no service learning, que são essas aprendizagens que se preocupam mais com a comunidade, com os problemas da comunidade, né? Eu não sei, eu acho que travou para mim, enfim, não sei se travou para o professor José Moran, mas aí eu já aproveito, como estávamos no encerramento, de agradecer aí a todos por estarem conosco, e que continuem aí assistindo as nossas quartas compartilhadas, que estaremos sempre trazendo muito mais conteúdo para vocês, e quem ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá e se inscreve, tá bom? Muito obrigada a vocês. Obrigado. Obrigado, professor. Deu uma travadinha, mas a gente aí já estávamos finalizando. Tá bom. Faz parte. Muito obrigado, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau.